Eu já ouvi muito por aí que a pessoa que se forma em uma faculdade está pronta, já está garantida na vida. Mas será que é assim mesmo? Será que um estudante de medicina veterinária, após se formar, não precisa fazer mais nada? Olá, você está no Saúde Animal por Bruno Branco, o seu canal sobre saúde e bem-estar de cães e gatos e informações, curiosidades sobre ciência e medicina veterinária. Hoje nós vamos falar sobre as pós-graduações, porque afinal de contas, quem se formou em medicina veterinária já estudou por pelo menos 5 anos. E será que isso já não é o suficiente? Nós já vimos em um outro vídeo aqui do canal as características mais importantes, curiosidades sobre o curso de medicina veterinária. Vou deixar a sugestão no card aqui no alto, caso você não tenha visto esse vídeo, vale a pena conferir. Mas basicamente nós vimos que um curso de veterinária ele tem disciplinas, tem cadeiras muito diversificadas. Então, de modo geral, a faculdade de medicina veterinária ela é bem ampla e bastante generalista. É isso porque o médico veterinário, após se formar, ele tem um mercado de trabalho bastante amplo, tem carreiras bastante diversificadas, né? São muitas as possibilidades e os cursos de veterinária, eles precisam fornecer pelo menos as informações básicas, né? Preparar ao menos o básico que o aluno possa adquirir de conhecimento para depois estar apto a atuar nas diferentes áreas de trabalho, nos diferentes ramos e caminhos que ele pode seguir. Eu vou deixar a sugestão no card aqui no alto, caso você não tenha visto um vídeo que nós fizemos completo sobre as carreiras, as possibilidades e o mercado de trabalho na medicina veterinária. E é a partir daí, então, que vem essa necessidade de procurar por pós-graduações, né? Então, alguns colegas identificam essa necessidade de se aprofundar em alguns assuntos, se especializar em uma área mais específica do conhecimento. É a partir daí, então, que vem essa procura pelas pós-graduações. Então é comum, nós ouvimos bastante no dia a dia, as pessoas dizendo: fulano fez uma pós, fulano está fazendo uma pós. Mas o que seria essa pós, afinal de contas? Será que pós é tudo uma coisa só? Vamos entender um pouco melhor. Em primeiro lugar, é importante entender que todo curso que vem após a graduação, né, após ter concluído uma faculdade, se chama pós-graduação. Então o nome já é bem sugestivo, né? Aquilo que vem após a graduação se chama pós-graduação. Então todo curso que é feito após a conclusão da faculdade é um tipo de pós-graduação. É claro que se você fizer um curso de inglês, por exemplo, e fizer esse curso após ter se formado, isso não é uma pós-graduação. Eu estou me referindo aqui a todo curso que você faz, né, que as pessoas fazem e que como pré-requisito já tem que terem concluído então uma graduação, né? Então todo aquele curso que você faz e como pré-requisito você já concluiu a graduação, já tem nível superior completo, todos esses cursos então são cursos de pós-graduação. Dentre esse universo bastante amplo das pós-graduações, nós podemos dividir os cursos em dois grandes grupos. São os cursos de pós-graduação lato sensu e os cursos de pós-graduação estrito sensu. Dentro do lato sensu estão as especializações, os aperfeiçoamentos, as residências e até mesmo os MBAs. Então veja, os cursos de pós-graduação lato sensu, eles têm um cunho muito mais prático, né? É algo muito mais prático, é um curso para você fazer, para você aprender, se aprimorar, né? Se aplicar um pouco mais em alguma área do conhecimento, se aplicar um pouco mais em algumas técnicas específicas, mas que você pode já utilizar isso de uma forma bastante imediata. Então, um médico veterinário pós-formado, ele busca um curso, por exemplo, né, de aperfeiçoamento em ortopedia de pequenos animais.
Então ele busca naquele curso um conhecimento que ele pode usar quase que imediatamente. Ele aprende algumas técnicas, se aprimora nessa área um pouco mais específica das cirurgias ortopédicas e já pode aplicar e inserir isso no seu dia a dia. Pode procurar uma especialização, por exemplo, em dermatologia, né? Então muitos clínicos de pequenos animais procuram especializações em dermatologia, oftalmologia e nas mais variadas áreas, né? Tem cursos que são ainda mais amplos, então especializações, por exemplo, em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. Ou seja, aquele veterinário se formou, ele é um médico veterinário que pode atuar como clínico, como cirurgião, mas ele sente a necessidade de se aprofundar um pouco mais, de ter uma carga horária um pouco maior, né, de ter esse conhecimento que normalmente nos cursos de aprimoramento, de aperfeiçoamento, são passados por profissionais já bem renomados. Então ele adquire com esses cursos uma carga de conhecimento um pouco maior naquelas áreas mais específicas. Na medicina veterinária existem ainda as residências. Então a residência é uma modalidade de pós-graduação lato sensu, em que o médico veterinário então ele vai aprender na prática, ele vai trabalhar em um hospital veterinário como um residente, normalmente por um período de 2 anos. O médico veterinário pode fazer também os cursos de MBA. Os MBAs são cursos voltados para gestão, para administração de negócios, né? Então, muito interessante porque alguns médicos veterinários partem para essa área do empreendedorismo, né? São donos de clínicas, de hospitais veterinários, são empreendedores, né? São donos de negócio acima, além de serem também médicos veterinários. Então, talvez sentem a necessidade de se aprofundar um pouco mais em assuntos mais administrativos. Então, quando as pessoas falam, né, que o fulano de tal está fazendo uma pós, normalmente as pessoas se referem, né, quem está fazendo uma pós, como popularmente é conhecido, normalmente está fazendo uma especialização, né? Então são cursos de aproximadamente 500 horas na medicina veterinária, são os cursos de especialização. Teoricamente, todos que estão fazendo qualquer tipo de curso, né, que vem após a graduação, estão fazendo um tipo de pós, mas quando as pessoas falam que aquela pessoa está fazendo uma pós, normalmente então estão se referindo a um curso de especialização. Esses cursos de especialização não conferem um título ao médico veterinário e não conferem um diploma também, eles conferem um certificado de conclusão. Então, o médico veterinário que concluiu uma especialização, ele não é um especialista, ele é especializado. Eu falei que tem, então, as pós-graduações lato sensu e tem também as pós-graduações stricto sensu. Dentro das pós-graduações stricto sensu estão, então, os tão conhecidos mestrado e doutorado. Então, por que alguém que já se formou quer fazer um mestrado? O que as pessoas, o que os veterinários buscam com o curso de mestrado? Bom, eu considero que os cursos de mestrado, eles são um divisor de águas na carreira do médico veterinário. Isso porque o mestrado, ele é um primeiro contato mais profundo, né? Normalmente, para a maioria dos veterinários, o mestrado ele é um primeiro contato com a pesquisa, né? Ele pode já ter pesquisado, participado de algumas pesquisas como voluntário, né, ao longo da graduação, em projetos de pesquisa, mas no mestrado ele vai ser o autor de uma pesquisa, né, ou de várias pesquisas. É por isso então que o mestrado é um tipo de pós-graduação stricto sensu. Stricto sensu significa um conhecimento mais estreito, conhecimento mais específico. E as pós-graduações lato sensu são geralmente mais amplas, né, de conhecimento mais amplos. Então, normalmente, quem faz mestrado acaba se aprofundando ainda mais em uma pequena área ou em uma área mais específica do conhecimento. Uma característica importante do mestrado é que o aluno, né, o mestrando, o aluno dos cursos de mestrado, ele é muito mais autônomo, ele precisa ser muito mais autônomo. Então, ele tem uma pessoa que lhe auxilia, que lhe direciona, né, para os seus estudos e para a sua pesquisa, que se chama orientador.
né? Então, o orientador ele vai guiar o aluno ao longo do mestrado, mas o aluno ele tem muito mais autonomia. Então, o mestrando, ele participa de muitos seminários, ele faz muitas apresentações, ele pode fazer algumas palestras, ele pode, inclusive, dar algumas aulas, como se fosse um estágio de professor, né? Então ele acaba desenvolvendo algumas habilidades que são inerentes de um professor. É por isso que muitas pessoas correlacionam, né, que quem faz mestrado é para virar um professor ou é para poder dar aulas. Na prática não é bem isso, né? O que acontece é que boa parte das universidades, das instituições de ensino, exigem que o médico veterinário tenha pelo menos mestrado para que ele possa começar a dar aulas, para que ele possa concorrer a uma vaga de professor. Então, normalmente é um indicador de qualidade que favorece muito o médico veterinário que fez mestrado, né, acaba se destacando em relação aos colegas que não têm mestrado, e normalmente é sim um pré-requisito para poder dar aulas. Mas o mestrado não é um curso para virar professor. O que acontece é que ao longo do mestrado, como aluno, como mestrando, ele precisa desenvolver muitas habilidades, fazer apresentações, participar de seminários, ser mais proativo, até mesmo organizar algumas aulas e alguns eventos. Ele acaba naturalmente desenvolvendo algumas habilidades que são inerentes e que são necessárias aos professores universitários. Mais recentemente, no Brasil, iniciaram alguns mestrados profissionais. Então, essa modalidade do mestrado profissional, ela é muito mais recente no Brasil, e especialmente na medicina veterinária, ainda são poucos os mestrados profissionais. A diferença aqui, então, entre os mestrados acadêmicos, que são os tradicionais, e os mestrados profissionais, é que o mestrado profissional ele tem um cunho muito mais prático, né? Então, normalmente se exige em um mestrado profissional que o aluno desenvolva uma pesquisa que tenha muito mais aplicabilidade no seu dia a dia, né? Ou que ele possa trazer dificuldades da sua vida profissional, né? Por isso o mestrado profissional. Então, ele, como já profissional, como já formado, pode ser que ele encontre algumas dificuldades no seu dia a dia, né, inerentes à sua profissão, à sua área de trabalho, e ele queira, então, trazer isso para a pesquisa, né, desenvolver algum método de sanar alguns problemas. Então, o mestrado profissional tem muito forte esse cunho, esse viés tecnológico, esse viés inovador, de inovação, de tecnologia, e também um cunho social. Alguma pesquisa que possa ser desenvolvida e que possa impactar diretamente, né, de uma forma rápida e prática, possa impactar positivamente na sociedade, na vida das pessoas, na vida dos animais. Para concluir um curso de mestrado, o aluno deve apresentar ao final do curso a sua dissertação perante uma banca de professores. Essa dissertação, nos mestrados acadêmicos, que são os mestrados mais tradicionais, ela basicamente se resume a artigos científicos, a produção de pesquisa e de artigos científicos. Já o mestrado profissional, ele é um pouco mais flexível, então pode ser aceita como dissertação, como um trabalho final de conclusão de um mestrado profissional, não somente pesquisas, artigos, bem como projetos, desenvolvimento de aplicativos, de softwares, patentes, né? Desenvolvimento de alguma marca, de algum produto que gere uma patente, desenvolvimento de algum processo, né? Então tem uma flexibilidade um pouco maior. Então, após concluir a faculdade, o médico veterinário ele pode a qualquer momento, né, buscar os cursos lato sensu, os cursos de aperfeiçoamento, de especialização, conforme ele achar necessário, e ele pode também a qualquer momento buscar os cursos stricto sensu. Existem algumas exceções, então nos cursos de residência, por exemplo, normalmente só são aceitos médicos veterinários no máximo até 2 anos após terem se formado. Então, a residência médico-veterinária ela é muito mais voltada para o médico veterinário recém-formado. Já nos cursos stricto sensu, existe uma única exceção,
que o médico veterinário ele não pode ingressar diretamente em um curso de doutorado. Ele precisa primeiramente concluir então um mestrado. Somente pode ingressar em um doutorado qualquer médico veterinário que já é mestre, que já concluiu o mestrado. E o doutorado, qual a grande diferença entre o doutorado e o mestrado? Na verdade, eles são muito parecidos, né? Normalmente, os alunos fazem uma sequência, né? Normalmente, já se desenvolve uma linha de pesquisa que se inicia lá com o mestrado e ele acaba se aprofundando um pouco mais ao longo do doutorado, né? Então, o doutorado ele tem essa característica de ter uma pesquisa com maior impacto, né, de desenvolver uma pesquisa um pouco mais aplicada, com um pouco mais de impacto científico e com uma característica de ser mais inédita. Então, da mesma forma que o mestrando, ao final do seu curso, ele defende a sua dissertação perante uma banca, o doutorando, ao final do curso de doutorado, ele defende então a sua tese de doutorado perante uma banca também. Então, quando o médico veterinário conclui o curso de mestrado, ele goza do título de mestre. Então, ele recebe um diploma e ele passa então a ser mestre. E quando ele conclui um curso de doutorado, ele recebe então o título de doutor. É isso mesmo, somente é doutor quem concluiu um doutorado. Então nós sabemos que no Brasil tem esse hábito, né, de, por questão de respeito, por questão de prestígio, tratar alguns profissionais, mesmo que somente tenham se formado na faculdade, né, mas tratá-los com uma forma respeitosa, chamando-o de doutor. Mas, na verdade, doutor mesmo só é quem concluiu um doutorado. Talvez você já tenha ouvido falar em PhD ou em pós-doc. O PhD nada mais é do que o próprio doutorado, né? Significa Philosophy Doctor. Então, quem conclui um mestrado no Brasil, por exemplo, caso ele faça um doutorado em outro país de língua inglesa, ele receberá o título, então, de PhD, que nada mais é do que o próprio doutor, só que em um curso feito fora do país. O pós-doc, né, que seria o pós-doutorado, na verdade não se torna um título, né? O título máximo que se tem é doutor. Acima de doutor não existe outro título. Então, pós-doutorado não dá título de pós-doutor. A pessoa continua sendo um doutor, mas com um adicional a mais, que é ter concluído, então, o pós-doutorado ou pós-doc, que nada mais é do que um aperfeiçoamento ainda maior, uma imersão ainda mais forte no ramo do ensino, da docência e principalmente da pesquisa. Para que a pessoa possa gozar do título de especialista, né, para que ele possa dizer que é especialista, na verdade ele tem que concluir, ser aprovado em uma prova de título. Então existem algumas instituições, algumas associações, algumas entidades que são autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária a concederem o título de especialista. Mas basicamente você faz uma prova, em alguns casos você tem que comprovar que trabalha naquela área, naquela especialidade, comprovar que tem um certo tempo, algumas horas, um número X de cirurgias, um número X de procedimentos, enfim, varia de entidade para entidade, de título para título. E após concluir, então, e ser aprovado nessa prova, você terá, então, o seu registro de especialista. Então, é comum que as pessoas façam essas confusões. No caso dos MBAs, por exemplo, a tradução para MBA seria, então, mestre em administração de negócios. Mas olha que interessante, no Brasil, quem conclui um MBA, né, quem é mestre em administração de negócios, na verdade é só um pós-graduado lato sensu e não é um mestre, como o próprio nome sugere. E quem concluiu um curso de especialização é um profissional especializado e não um especialista. A maior parte das informações que eu trouxe aqui nesse vídeo, elas servem praticamente para todas as áreas do conhecimento, né? Então, praticamente em todas as áreas segue mais ou menos essa regra, mas é sempre bom que você
confira, né, caso você tenha interesse, confira quais são as diretrizes, os objetivos de cada curso, né, de cada local, cada curso que você vai fazer, que você pesquise um pouco antes, né, para ver se realmente aquele curso, aquela modalidade de ensino, ela vai conferir a carga de conhecimento, né, ou de prática que você busca, né? Então é sempre importante fazer um curso que vai suprir as necessidades que o profissional está buscando, né? Tem muitos colegas que são sim ótimos profissionais, que são muito competentes, às vezes não fazem mestrado, mas estão participando de vários cursos, de cursos mais rápidos de aperfeiçoamento, aperfeiçoando técnicas, participando de seminários, de congressos, estão sempre por dentro das novidades para poder oferecer um atendimento de qualidade para os seus animais. Os profissionais de maior destaque são profissionais que estudaram por muitos anos e nunca param de estudar, então estão sempre buscando, sempre se dedicando, né? Tudo isso envolve investimentos financeiros, investimento de tempo, né? Então valorize o médico veterinário que está te atendendo, porque normalmente ele estuda e estuda muito para poder cuidar bem dos seus animais. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma e se foi esclarecedor para você, não se esqueça de deixar o like, clique no joinha e já aproveita e clica aqui no botão de inscrever-se. Inscreva-se agora aqui no nosso canal, pois toda terça-feira às 19h45 tem um vídeo novo para você, sempre com informações e curiosidades como essa. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.